Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje de ensino religioso nós vamos falar sobre essa temática, a necessidade humana de conhecer Deus. Um assunto bem interessante, muito importante para a nossa compreensão das questões naturais e também sobrenaturais. Vamos juntos nesse aprendizado? Quero iniciar essa nossa discussão, esse nosso diálogo, com uma frase de Santo Agostinho: Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Agostinho comunicava sobre esse vazio da alma, esse vazio que está dentro do ser humano e que só pode ser preenchido pelo Criador. Enquanto a presença do Criador não é uma realidade na vida da pessoa, há sim um vazio que vai tentar ser preenchido por diversas coisas, mas jamais vai ser conseguido ser resolvido, porque esse vazio vai permanecer. Talvez, para alguns, essa fala de Agostinho seja uma fala religiosa, uma fala descomprometida com a realidade. Entretanto, se nós analisarmos a questão histórica e a questão social, nós vamos perceber que há argumentos, sim, que comprovam o pensamento de Agostinho. Eu destaquei aqui provas da necessidade humana da presença de Deus. Podemos ver claramente, o primeiro tópico que eu destaco aqui é a questão das religiões. O fato de existir religiões em todas as culturas, em todos os povos, é uma prova de que não existe uma sociedade, não existe indivíduos que vivam sem a religião. Uns com maior intensidade, outros com uma menor intensidade. Mas todos, de alguma forma, precisam crer em algo, precisam acreditar em uma realidade. Mesmo que essa realidade possa ser uma realidade material, que alguns concebem, de repente, dinheiro, bens, Estado, uns adoram o Estado como se fosse uma certa divindade. Então nós temos sempre esse elemento da crença tentando fazer com que esse vazio da alma possa ser preenchido. Um outro argumento também muito claro e muito realista é a questão dos pecados. Ou, se alguns não gostam dessa terminologia porque acham que é uma terminologia religiosa, podemos destacar as transgressões, os erros, os fracassos, as corrupções, coisas que estão claras na nossa realidade humana. A gente vê isso desde os pequenos, das crianças, como também a gente vê nos adultos e também nos idosos. A questão da maldade, das práticas erradas, do desejo de fazer aquilo que não é certo, é muito claro na sociedade, e isso é uma das provas da ausência de Deus. Esse vazio na alma, esse vazio, ele faz com que as pessoas busquem satisfazer em alguma coisa que não seja aquilo que é o divino. Nesse caso, os homens buscam nos prazeres da vida preencher esse vazio da alma, muitos através dos vícios, das bebedices, dos sexos ilícitos, ou outras coisas até mais comuns aí, que também são realizados com uma necessidade de sucumbir essa falta, tentar preencher essa ausência de Deus no coração. Sobre a ausência de Deus, então fica claro que os seres humanos, eles realmente necessitam. E uma das provas também que a gente pode ter aqui de que o homem necessita da presença de Deus é que o próprio Deus, ele se revela aos seres humanos. Se revela de forma geral e de forma especial. Isso nós vamos compreender na leitura de dois textos bíblicos que eu vou passar aqui na sequência. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Aqui o texto ele traz uma realidade que nós podemos comprovar através, não da fé, não através da crença
dos princípios bíblicos, mas pelo uso da lógica. Os céus, ele manifesta uma grandeza. Os céus não pode existir do nada. Ao olhar o céu, você se maravilha com a grandeza. E ao olhar também, estudar a geografia, a Terra, a dimensão, o globo, a gente pode perceber que há uma grandeza de um criador, de uma mente, de um arquiteto, que deu origem a isso tão belo e tão bonito. Então, de alguma forma, mesmo não conhecendo pela fé as questões relacionadas a Deus e a sua identidade, nós podemos compreender pela lógica que esse ser superior, ele existe, que é uma realidade. Então, há essa necessidade, porque os homens rejeitam, além da fé, os homens rejeitam a sua própria consciência. E aqui tem um segundo texto que Paulo fala sobre os gentios, que eram os não-judeus, aqueles que não conheciam a lei e o testemunho dos profetas. Olha o que Paulo diz aqui sobre o conhecimento deles de Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, aqui Paulo deixa bem claro que os homens não têm desculpa. Eles vivem esse vazio porque eles escolheram isso, porque Deus ele se manifesta. Se nós analisarmos o contexto, está em Romanos, no capítulo 1, fala-se que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Por isso que eles estão vivendo essa decadência moral, essa decadência espiritual. Então a gente vê hoje no mundo, a gente vê uma geração que está surgindo, uma geração totalmente cética, uma geração totalmente indiferente com essa realidade de Deus e uma geração totalmente problemática, com vários distúrbios mentais, desajustes sociais, com atitudes que beiram, né, a algo que seja extremamente bizarro, totalmente fora da lógica. Então isso mostra, né, realmente que Deus ele se revela aos seres humanos, Deus se apresenta aos seres humanos de todas as formas, através dos seus ensinos escriturísticos, mas também através da sua criação, daquilo que Deus criou, mas os homens investem, né, em seguir um caminho oposto a isso, por isso vivem aí essa carência tão grande, essa carência que só pode ser preenchida pelo Criador. Bom, para concluirmos aqui a nossa conversa de hoje, eu deixei aqui duas perguntas, o que eu aprendi e o que vou fazer com o que eu aprendi. Então, sobre o que eu aprendi, é que o ser humano ele necessita de Deus, querendo ou não querendo, mesmo o ser humano rejeitando a Deus, mesmo o ser humano invertendo a verdade em mentira, ele vai buscar na mentira uma satisfação que nunca vai ser preenchida, porque essa necessidade da alma só pode ser preenchida por aquele que é o Criador da alma. Sobre o que eu vou fazer com o que eu aprendi, é algo muito particular, cada um pode ter aí a sua concepção. Eu particularmente quero compartilhar aqui o que eu posso entender sobre esse conhecimento, é de que o mundo ele necessita de Deus, tá? O mundo, não somente o mundo de hoje, mas se nós olharmos a história da humanidade, sempre os homens, os seres humanos, as sociedades, elas precisavam de Deus e hoje continuam precisando de Deus. Por isso, essa verdade de Deus, por mais que hoje as pessoas queiram distorcer a verdade pela mentira, nós conhecemos a verdade através da fé nas escrituras e também pela lógica humana, precisamos propagar esse conhecimento, divulgar esta verdade. É essa a nossa missão também no nosso canal, que através dos nossos vídeos, através das nossas aulas,
nós possamos levar um conhecimento que esteja permeado pela verdade eterna, pelo Criador. Obrigado, agradeço aí e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!